Tem gente que acha que é simples, se está doente, o INSS aposenta e pronto. Mas a verdade é bem mais dura e muito mais complexa do que isso. O INSS precisa de muito mais que um laudo para conceder uma aposentadoria por incapacidade. O que é avaliado, na verdade, é o impacto que a doença causa na sua vida profissional. E é justamente por isso que tantas pessoas ficam inseguras. Elas têm um diagnóstico sério, convivem com sintomas que atrapalham profundamente a rotina, mas não sabem o que o INSS considera, quais critérios são aplicados, nem quais doenças realmente dão direito ao benefício. Então, no vídeo de hoje, eu quero colocar tudo isso em ordem, de forma simples, direta e descomplicada. Vamos conversar sobre como o INSS define a incapacidade, o que acontece durante a perícia, quais doenças costumam levar à aposentadoria quando a carência deixa de ser exigida e, claro, o que você precisa apresentar para que o seu direito seja reconhecido. Eu sou a doutora Natália Dantas, sua advogada, e eu te garanto que depois desse vídeo você não será mais prejudicado por falta de informação. Antes de falar das doenças, vamos entender o que é o benefício por incapacidade permanente, conhecido também pelo antigo nome de aposentadoria por invalidez. Ele é concedido quando o segurado está incapacitado de exercer qualquer atividade profissional de forma permanente e não há perspectiva real de reabilitação, nem mesmo para outra função compatível. A decisão de conceder ou não depende de uma perícia médica do INSS, que avalia a gravidade da doença, sua evolução, os tratamentos já feitos e o impacto funcional na vida do segurado. Ou seja, não importa apenas o tipo de doença, mas sim a incapacidade que ela causa. Esse é o ponto mais decisivo. A perícia vai investigar se aquela enfermidade impede de fato a pessoa de trabalhar e não apenas se ela existe. Essa é a pergunta que eu mais recebo aqui no meu escritório. Infelizmente, não existe uma lista mágica. O que existe é um conjunto de regras que pouca gente compreende. Para começar, coloque na cabeça: o INSS não concede a aposentadoria só pelo nome da doença. Isso significa que duas pessoas com o mesmo diagnóstico podem ter resultados diferentes na perícia. Uma pode continuar trabalhando, mesmo com limitações ou adaptações, então não se aposenta. A outra pode estar completamente incapacitada, dependendo da ajuda diária, e aí sim tem o benefício aprovado. O perito avalia funcionalidade, como a doença evoluiu ao longo do tempo, quais sintomas impactam diretamente o seu trabalho e se existe chance de recuperação ou reabilitação para outra função. Mas ainda que não exista lista fechada, algumas doenças frequentemente resultam em aposentadoria, porque causam limitações graves, progressivas ou irreversíveis. Entre elas estão as doenças ortopédicas degenerativas avançadas, como osteoartrite avançada, sequelas graves de fraturas e síndromes que comprometem a mobilidade. Também entram as doenças cardíacas em estágios mais críticos, como insuficiência cardíaca avançada, arritmias complexas e cardiopatias congênitas que limitam até atividades leves. Doenças neurológicas são outra categoria de grande impacto, incluindo esclerose múltipla, epilepsia de difícil controle, sequelas de AVC, Parkinson em estágios moderados e avançados e neuropatias incapacitantes. O mesmo vale para doenças psiquiátricas graves, como transtorno bipolar severo, esquizofrenia, depressão resistente e transtorno de estresse pós-traumático em grau elevado. Também é comum a aposentadoria por doenças autoimunes sistêmicas, como por exemplo lúpus e artrite reumatoide agressiva, especialmente quando afetam órgãos vitais, quadros de câncer, principalmente em fases avançadas ou quando deixam sequelas funcionais importantes, também aposentam com frequência. Normalmente, para ter direito aos benefícios por incapacidade, tanto temporária quanto permanente, é preciso cumprir uma carência de, no mínimo, 12 contribuições mensais ao INSS. Mas existem exceções. A lei reconhece que há enfermidades tão graves que seria injusto obrigar alguém a esperar 12 meses para ter proteção. Por isso, a carência é dispensada em algumas situações, como, por exemplo, HIV ou AIDS,
hanseníase, tuberculose ativa, câncer, cegueira, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia ou nefropatia grave e doença de Parkinson. A chave para o sucesso em um pedido de aposentadoria por incapacidade está na documentação bem organizada e estratégica. Muitos pedidos são indeferidos por falhas na forma de apresentar a prova e não pela ausência do direito. O que mais costuma fazer falta não é só um exame, é sim uma história bem contada nas documentações. Laudos devem trazer evolução, limitações funcionais e prognóstico. Exames devem estar organizados cronologicamente para demonstrar progressão ou cronicidade. Relatórios de especialistas como oncologista, neurologista, cardiologista e psiquiatra precisam explicitar como sinais e sintomas impedem atividades diárias e laborais. Resumindo, a aposentadoria por incapacidade se consegue com coerência clínica bem documentada. Até pouco tempo, o INSS realizava uma reavaliação a cada 2 anos para assegurar que os beneficiários continuavam incapacitados. E, em alguns casos, essa revisão era responsável pelo corte de muitos benefícios indevidos. Mas, em julho de 2025, foi sancionada a Lei 15.157, que dispensa a necessidade de reavaliações para aposentados por incapacidade, cuja condição seja comprovadamente permanente e sem expectativa de recuperação. Em outras palavras, quando o quadro for atestado como irreversível e permanente, o beneficiário não será mais convocado automaticamente para perícias de rotina. Essa mudança é significativa para quem tem doenças degenerativas ou sequelas permanentes. Ainda assim, a regra geral de revisão permanece para casos em que há possibilidade de melhora. O INSS continua fazendo perícias de reexame para verificar se a incapacidade ainda existe, conforme a rotina administrativa ou a determinação judicial que concedeu o benefício. A perícia de revisão existe justamente para verificar a continuidade do estado incapacitante e evitar pagamentos indevidos quando houver recuperação. Muita gente com doenças graves acabam perdendo benefícios porque não sabem como montar o seu pedido ou porque deixa documentos faltando. Algumas nem vão atrás da aposentadoria porque não sabem que tem esse direito. É por isso que orientação jurídica especializada nunca é um custo supérfluo. Um advogado previdenciarista vai te ajudar a organizar laudos e provas, identificar se você cumpre todos os requisitos, te preparar para a perícia, recorrer de negativas injustas e evitar todos os erros comuns que levam ao indeferimento do benefício. Além disso, se manter bem informado por fontes confiáveis e atualizadas evita que você perca um benefício por falta de conhecimento ou por estar se baseando em informações antigas. A legislação da INSS se muda com frequência e acompanhar todos os novos entendimentos é essencial. Se você está enfrentando um quadro grave de saúde, saiba que existe um caminho para viver melhor. Existe proteção para os seus direitos e você não precisa enfrentar nenhum processo burocrático sozinho. Se esse vídeo te ajudou, se inscreva no canal, dá o seu like e compartilhe com quem pode estar passando pela mesma situação. Informação acessível sempre faz a diferença. Eu te espero no próximo vídeo e você também pode deixar uma sugestão de tema aqui nos comentários.